Olá, muito bem-vindos aos Astros em Campo. Eu sou a Tereza Klein, eu sou taróloga e eu vou fazer agora uma leitura de tarô sobre o jogo que acontece entre Ceará e Vasco no dia 15 de abril no Castelão pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, Ceará e Vasco, né, que se enfrentam aí então no dia 15 de abril. É importante dizer, tá, gente, que eu estou aqui na condição de taróloga. Eu não estou aqui como torcedora, tá bem? Então não adianta deixar comentário, ai, que torce pro time tal, é de time isso, aquilo, não. Eu sou taróloga. Eu simplesmente interpreto as cartas que caem aqui. Ou seja, qualquer resultado que aparece aqui não reflete a minha torcida, a minha opinião, a minha expectativa, nada disso, tá? Simplesmente eu leio as cartas e existe margem de erro na minha interpretação, é importante dizer. Claro, o canal ele tá começando, mas quem olhar os vídeos, se tiver tempo, né, todos os vídeos que eu já postei estão todos aqui, vai ver que a imensa maioria aí dos vídeos, das previsões eu acertei, tá? Preciso dizer, não é jogar confete em mim, mas é só puxar os vídeos. Tem as previsões que eu erro, sim. Tem as previsões que eu erro, eu aviso, não tem nenhum problema, estão todos os vídeos aí, tá bom? Mas fiquem à vontade para assistir os vídeos do canal e comparar os resultados. Queridos, é importante também dizer, né, sejam responsáveis com as escolhas de vocês, e esse canal ele é voltado para o torcedor que ama o seu time e que quer saber tudo antes de uma partida, inclusive como estão as energias, né? Então esse aqui é o deck de cartas do Ceará. Vamos ver o Ceará. No dia 15 de abril contra o Vasco, o Ceará vai ganhar o jogo do dia 15 de abril contra o Vasco no Castelão. O Ceará vai ganhar o jogo no dia 15 de abril pelo Campeonato Brasileiro? Ceará. Vamos ver o Ceará. A base do jogo é a carta da força, os desejos aqui os 5 de copas, 9 de copas como energia favorável, desafio cavaleiro de copas e o resultado é o rei de paus, que é uma carta positiva de ação. O Ceará ele entra assim muito focado em se equilibrar, enfim, ele vai ter muita ação, muita garra no jogo. O Rei de Paus é uma carta boa, mas antes de cravar se o Ceará vai vencer ou não, vamos ver as cartas do Vasco, tá? Vasco, jogo do dia 15 de abril no Castelão. Vamos ver, já saltou aqui a carta do diabo, tem aqui alguma tensão aqui. O Vasco vai vencer esse jogo, eu tô conectada aqui ao Vasco. Equipe do Vasco. O Vasco vai vencer esse jogo do dia 15 de abril. O Vasco vence esse jogo do dia 15 de abril. A base é o 10 de espadas. Os desejos, rei de paus, tá? A carta que caiu aqui pro Ceará. Energia favorável, 5 de espadas. Energia contrária, carta do imperador. E resultado, 6 de copas, tá? Os dois times, eles estão mais ou menos equilibrados, tá? O Ceará me parece um pouco melhor aqui que o Vasco, tá? Comparando aqui as cartas, no primeiro momento eu diria que tem mais chance do Ceará vencer do que o Vasco, tá? E eu vou explicar aqui o porquê. Mas eu vou tirar mais cartas porque eu gosto de ter certeza. A base aqui do Ceará é a carta da força. É uma carta que fala muito de determinação, de resistência. Então o Ceará entra em campo aí muito determinado, muito obstinado, ainda mais que tá jogando em casa. Então ele tá entrando realmente para fazer bonito, tá? Os desejos deles aqui, 5 de copas. O 5 de copas é aquela carta que mostra a pessoa olhando o copo meio cheio e não meio vazio. Então mesmo tendo situações negativas, o Vasco está se focando naquilo que eles têm de o Vasco não, desculpa, gente. O Ceará, tá? Tô fazendo a leitura do Ceará. O Ceará que entra em campo aqui na carta da força. Mesmo tendo situações negativas, o Ceará entra em campo aqui muito focado naquilo que eles têm de bom, tá? E eles entram realmente assim focados em fazer acontecer. Energia favorável do Ceará, o 9 de copas, é a alegria, é a satisfação. O Ceará vai estar bem, vai estar embalado pela torcida. Cavaleiro de copas de desafio, tá? É um jogo aqui que ainda assim eles entram motivados, mas aqui aparece eles tendo dificuldades aqui de passes, de conseguir dominar assim a bola.
Vamos ver aqui resultado Rei de Paus. O Rei de Paus é uma carta de ação, de determinação, tá? É um rei. Ele mostra força, né? Então o Ceará tem um rei aqui como resultado, mostrando sim que eles têm chance de vencer, tá? Apesar deles terem aqui algumas situações aqui não muito positivas aqui que eu vejo. Aqui tem um 8 de espadas, que é uma carta que mostra preocupação, mas eles vão estar muito bem em campo, assim, energia de superação. Já o Vasco entra no 10 de espadas, é uma carta de muita preocupação, de muito desgaste, tá? Os objetivos deles aqui, a gente tem o Rei de Paus, tá? Eles estão muito focados em realmente ter muita ação em campo. Mas o que eu vejo aqui tem 5 de espadas na energia favorável e o Imperador aqui tá na energia contrária. Eu sinto que o Vasco vai estar com dificuldade do domínio no campo, né? De conseguir, né, liderar mais assim a partida, né? De ter mais controle, mais domínio da bola. 6 de copas é uma carta positiva, de alegria aqui para eles, mas não é tão forte quanto a carta do Ceará. Mas vamos entender melhor aqui o Vasco. Deixa eu tirar aqui pro Vasco. Qual é a chance de gol e de vitória do Vasco nesse jogo do dia 15? Vasco, qual é a chance de gol e de vitória do Vasco? Qual é a chance de vitória e de gol do Vasco no dia 15 de abril, no Castelão? O Vasco, virou aqui o Imperador. Qual é a chance de gol e de vitória do Vasco? 2 de paus, Imperatriz e carta dos amantes. Olha, eles têm chance de gol, sim. Eles têm, o Vasco tem. Qual é a chance de gol e de vitória do Ceará? Qual é a chance de gol e de vitória do Ceará? Ceará, qual é a chance de gol e de vitória do Ceará no dia 15 de abril? 7 de ouros, a carta dos amantes. Os dois são com as mesmas cartas, 8 de espadas. Olha que interessante. Me parece o seguinte, tá? Que o Ceará, eles vão... Tá ficando interessante isso daqui, porque assim, a gente abre mostrando o Ceará muito mais forte, com muito mais chance de vitória. Mas, ao longo aqui da partida, vejo eles, alguma coisa aqui não dando certo, situações que viram bruscamente. Olha que interessante. Bom, o empate está muito forte aqui, porque os dois são equilibrados, mas o que eu tô vendo? Pode ser que o Ceará, durante boa parte do jogo, fique na frente do Vasco, mas que no final das contas o Vasco vença. Tá? Eu vejo assim uma tensão aqui entre as equipes, mas eu vou tirar mais cartas porque tá se abrindo aqui um jogo interessante, né? O Ceará entrando mais forte que o Vasco, mas no decorrer da partida o Vasco se recuperando e ficando melhor que o Ceará. Vamos ver aqui. Vamos cravar aqui com o baralho cigano. O Ceará vai vencer o jogo do dia 15 de abril. O Ceará vai vencer o jogo. O Ceará vence o jogo do dia 15 de abril. Vamos ver o Ceará aqui no dia 15 de abril. Ele vence esse jogo? A carta da chave. Nossa, que emoções fortes. O Vasco vence o jogo? O Vasco vence o jogo no dia 15 de abril? A carta da montanha e a lua. Bom, o que eu tô vendo? Fortes emoções aqui. Ceará me parece que ele entra em campo aqui realmente muito forte. O Vasco mais fragilizado por algum motivo, mas o Vasco cresce durante a partida, tem chance de gol. Mas no fim das contas, Ceará vence. Olha que loucura. Olha, tá tão forte assim esse vai e volta que eu diria o seguinte: empate, fortíssimo aqui empate, ou uma vitória. Tá difícil cravar vitória, porque o Vasco ele vai ter uma reviravolta muito boa no jogo. Tá muito difícil da vitória aqui.
Pela primeira vez desde que eu comecei o canal, assim, eu não tô conseguindo dar vitória pra ninguém, porque os dois lados, eles estão com carta aqui de vitória, de jogar muito bem, tá? Os dois. O que tá mais forte aqui é empate, porque os dois estão, inclusive, com a carta dos amantes, tá? Que é uma carta que fala muito de escolhas, de talvez o Vasco ele vai crescer nessa partida. Se for pra dar uma vitória, tá tão difícil de dar essa vitória que dessa vez eu vou ter que deixar em aberto. Não gosto, eu sempre gosto de cravar realmente quem ganha. Mas assim, tá difícil isso aqui. Empate, fortíssimo empate. Ceará tem chance de ganhar, mas o Vasco deverá fazer gol. Ok, se for para dar uma vitória, eu dou aqui pro Ceará. Empate ou vitória pro Ceará, mas essa vitória do Ceará, olha, pra mim tá difícil aqui de falar. O que tá mais forte mesmo é empate, tá? O que eu posso dizer é o seguinte: o Vasco vai crescer durante a partida. Eles começam de um jeito, mas eles vão terminar aqui de outro. É muito bem, tá? Mas tem muita chance aqui realmente de empate. Bom, gente, vamos ver então, né? Mas aqui pode pender um pouquinho mais aqui para a vitória do Ceará, tá? Mas assim, eu não tô me sentindo segura de cravar isso não, tá? Muito forte, é empate mesmo. Ok? Gente, espero de coração que tenha feito sentido para vocês, tá? E acima de tudo, futebol é diversão. Uma ótima partida para todo mundo.